Tem alguém faminto por Deus aí? Tem irmão que tem sede e fome de Deus aí? Dá uma glória a Deus. Eu quero um pouco da atenção de vocês hoje. Não deixa nada distrair você nessa noite. Amém? Eu queria poder compartilhar algo que mudou a minha vida. Eu quero que você preste bastante atenção. Se você tiver uma caneta, um papel, eu queria que você anotasse também. Eu chamo de códigos pesados que mudaram a minha vida. Ensinos da Bíblia que transformaram o meu interior. E para quem não sabe, eu vim do Belém do Pará. E lá eu tinha uma vida livre, sabe? Não tinha meu pai, não tinha minha mãe. Eu andava nas festas, bebidas, me entregava para tudo que era de errado. Andava com os traficantes, fiz muita coisa errada. Fui expulso das escolas e eu vim parar aqui. Mas antes de eu chegar aqui, eu vou resumir. Antes de eu chegar aqui, eu tive um encontro com Deus. Eu tive uma experiência com Deus. E depois que eu tive essa experiência com Deus, eu nunca mais fui o mesmo. Eu bebia. Ninguém pediu para eu parar de beber. Simplesmente o Espírito Santo, ele tocou em meu coração. E eu não tive mais vontade de beber. Eu entrava nas festas. Depois que eu tive um encontro com Deus, olha isso, depois que eu tive um encontro com Deus, eu tentei beber e tentei ir para as festas, mas não consegui mais. Eu entrava nas festas e pensava comigo assim: não tem mais aquele prazer lá atrás que eu tinha. E eu me perguntava o que aconteceu. Será que foi o encontro que eu tive com Deus? O que aconteceu comigo que eu estou perdendo o prazer? Eu usava brinco. E eu tinha um discipulador que ele falava assim para mim: Diego, tira esse brinco da orelha. Isso é do demônio. Aí eu era uma pessoa muito ruim. Eu era má. Eu era muito chata mesmo. Uma pessoa muito ruim. E eu falava assim: esse brinco não é do diabo, ele é meu. Eu usava pulseira, cordão, tudo que você imaginar, pintava o cabelo de verde, amarelo. Mas chegou um tempo que o Espírito Santo, ele próprio, falou comigo, tocou no meu coração e eu comecei a mudar por causa do Espírito Santo. Eu quero dizer para vocês que existe um Deus, que Ele está vivo. E o que você precisa da parte dEle, Ele tem para te dar. E é muito melhor daquilo que você imagina. Eu pensava que eu não ia ter mudança, mas hoje eu estou aqui. Hoje eu sou uma pessoa apaixonada por Jesus. Eu tive um encontro com Ele realmente, foi uma experiência sobrenatural. E eu amo encontrar pessoas que são apaixonadas por Jesus. E hoje em dia é um pouco difícil encontrar pessoas que são realmente apaixonadas por Cristo. Pessoas que só de ouvir o nome Jesus, os olhos enchem de lágrimas, a perna treme, o corpo arrepia. Um choro que vem, que você não consegue falar, não consegue dizer nada. É um choro que vem de dentro de você, que você não consegue segurar. É algo que você não consegue explicar para ninguém. É algo que só você que teve um encontro com Jesus Cristo que sabe. Não é verdade, Márcio? Só você que teve um encontro com Ele sabe o que você sente ao ouvir falar o nome Jesus. E eu conversando com uma pessoa que também é apaixonada por Jesus, ele falou uma coisa interessante para mim assim: Diego, se Jesus não fosse o Filho de Deus, se Ele fosse só um homem que veio nessa terra, já era o bastante para me seguir Ele. E faz sentido, porque a história de Jesus é muito maravilhosa. É um homem que veio na terra e Ele só fez o bem.
ele foi injustiçado, ele foi para a cruz como um homicida, como um psicopata, porque quem era morto naquela cruz era o tipo de pessoas assim. Um ser que foi naquela cruz sem culpa nenhuma. Só essa história já era o bastante para me seguir. Ele falou para mim. E eu falei, faz sentido. E eu falei para ele assim, não sei se ele lembra, eu falei assim, eu ouvi um filósofo falar assim, ó, se Jesus não fosse real, não, se Jesus fosse só uma lenda, se Jesus fosse só uma história, ou um conto que falaram, nós teríamos que estudar a mente da pessoa que inventou essa história. O filósofo falou isso. Se Jesus realmente não for real, nós temos que estudar a mente dessa pessoa que inventou ou criou essa história. Porque é uma história que veio atravessando gerações. Uma história onde existe hoje o antes de Cristo e depois de Cristo. Uma história onde veio arrastando milhares e milhares de vidas, transformando prostitutas em mulheres, em princesas, ladrões em homens de bem. Uma história que realmente impactou o mundo. Queria que você entendesse, mesmo se ele também não fosse filho de Deus, fosse só um homem, já era o bastante para seguir o exemplo dele de amor ao próximo. E realmente, se ele fosse uma invenção, uma história, é uma história que faz sentido, que traz transformação. Mas vou mais fundo ainda. Quando eu comecei a andar com Deus, quando eu tive encontro com Deus, foi uma experiência sobrenatural, mas eu questionava ainda, eu tinha minhas dúvidas. Eu falei para Deus assim, no meu quartinho de oração: Deus, o negócio é o seguinte, essa aqui é a tua palavra, essa aqui é a Bíblia, tem várias histórias acontecendo aqui, mas assim também tem outras histórias de outros homens que veio nessa terra. Mas eu não quero viver uma religião, eu não quero viver um ritual, eu quero viver o que está aqui dentro. E o que está aqui dentro eu quero que saia para fora e aconteça na minha vida também. Se não acontecer na minha vida, eu não quero viver esse evangelho. Depois que eu tive essa conversa com Deus, eu comecei a ver batismo com o Espírito Santo e com fogo, a qual está na Bíblia. Eu comecei a ver impor a mão sobre pessoas e elas endemoniarem e serem libertas, está na Bíblia. Eu comecei a ver curas, eu comecei a ver milagres, porque Jesus Cristo, Ele está vivo. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Antes de eu começar a falar sobre esse capítulo, quero dizer uma coisa para vocês. Eu não sei o que pode acontecer hoje aqui. Se acontecer batismo com o Espírito Santo e com fogo, se acontecer milagres, se acontecer libertações, eu quero dizer para vocês uma coisa: não tem a ver com o dom do Diego, não tem a ver com a unção do Diego, não tem a ver com a unção desse ministério, não tem a ver com uma cobertura espiritual de alguém, não tem a ver. Tem a ver que Jesus Cristo, Ele está vivo. Porque em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus fala assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê está condenado. E estes sinais seguirão aqueles que crê. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos, e eles serão curados. E mais adiante, quando Jesus subiu aos céus, os discípulos pregavam o evangelho, e o Senhor cooperava com ele, realizando sinais, confirmando a sua palavra, porque eles falavam da ressurreição de Cristo. E Jesus, como Ele está vivo, Ele confirmava o que os discípulos falavam.
como Jesus Cristo, Ele está vivo hoje, Ele confirma. Porque o Evangelho de Deus não é palavras persuasivas, mas sim a demonstração do poder do Espírito Santo. Amém? E uma das coisas que eu queria passar para vocês é um fundamento, é um princípio que eu aprendi com Deus. Se encontra em Mateus, capítulo 8, versículo 23. Louvado seja o nome de Jesus. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ela é espírito e vida. E um dos códigos que eu aprendi na igreja de Atos é 3 códigos que a igreja de Atos eles davam prioridade. Repita comigo assim: a palavra, a comunhão com o Espírito Santo e o poderoso nome de Jesus. Esses três códigos que a igreja de Atos dava prioridade: a palavra de Deus, a comunhão com o Espírito Santo e o nome poderoso de Jesus. E se vocês não gostam de aprender, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia fala assim que o tolo, ele despreza o conhecimento. E quem despreza é tolo. E a Bíblia fala assim que meu povo, ele padece por falta do... Deixa eu dar um conselho para vocês. Procura o conhecimento. Acho que se eu não estou enganado, última semana do mês, né? Tem estudo aqui com o pastor Júnior de Praia Grande. Se vocês têm interesse de aprender mais da palavra, vem com a gente. Eu estou aqui, minha esposa, tem um monte de pessoas fazendo. Vem aprender também. E uma das coisas que eu aprendi, para que você entenda a palavra de Deus, a primeira coisa que você tem que entender: quando Jesus falar, você tem que prestar atenção que Ele fala para 3 tipos de pessoas. Repita comigo: judeus, igreja e os ímpios, gentios. Pegou? Quando você for ler a Bíblia, você tem que prestar bastante atenção quando for ler ela. E a comunhão com o Espírito Santo, que Ele vai te revelar coisas que você nem imagina. Outra coisa que você tem que também estar atento, por isso que você tem que vir aqui aprender e tirar suas dúvidas. Tem tradição também na Bíblia. Vou dar só um exemplo para vocês. Quem sabe daquela história da mulher adúltera que foi pega em adultério? E quem era pega em adultério, a lei tinha que apedrejar, correto? Se você for lá em Israel hoje, essa lei não funciona mais. Porque era tradição para aquele tempo. Pegou? Vocês têm que aprender isso. Existem tradições que vocês vão ter que aprender também. Mas de novo, vem no estudo. Amém? Mateus capítulo 8, versículo 23. Quem achou, dá glória a Deus. Jesus acalma a tempestade. Ao entrar no barco, seus discípulos o seguiram. De repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os seus discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Versículo 26, repita comigo assim, ó. E ele disse: Por que temeis,
homens de pequena fé. Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande calmaria. Aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este homem, a quem até os ventos e o mar lhe obedecem? Abram em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Quem achou vai dando glória a Deus aí. Naquele dia, Marcos capítulo 4, versículo 35. A mesma história. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava. No barco havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos desesperaram, dizendo: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse-lhe ao mar: acala-te e aquieta-te. E então o vento aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos discípulos, repita comigo aí: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Presta atenção nisso aqui, ó. Eles sentiram um grande temor e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Abram em Lucas, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 22. Jesus acalma a tempestade. Lucas, capítulo 8, versículo 22. Certo dia, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia de água, e eles corriam perigo. Chegando-se a ele, despertaram dizendo: mestre, mestre, vamos morrer. E ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo se acalmou e fez-se bonança. Então lhe perguntou, repita comigo aí: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento e as águas lhe obedece? Aleluia. Você prestou atenção que em Mateus ele fala assim, deixa eu lembrar agora aqui: ainda não tendes fé? Vamos lá, Marcos, ele fala assim: por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Em Lucas fala assim, ó: aonde está a sua fé? Em Mateus fala assim, tem que lembrar, gente: homem de pequena fé. Você prestou atenção que ele está falando sobre fé aí? E se eu perguntar para vocês o que é fé, aí você vai falar para mim: Diego, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Beleza. O que é fé? O que é fé? Por isso que o nosso modelo, nós temos que olhar para Cristo. O que é fé? Jesus, ele fala com os discípulos: aonde está a fé de vocês? É três histórias, mas é a mesma. Jesus acalmando a tempestade.
ainda não tendes fé? Aonde está a sua fé? Homens de pequena fé. E a Bíblia fala assim: é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Presta bastante atenção. Quando Jesus ele repreende e o vento e o mar aquieta, há um grande temor. Não é verdade? Há um grande temor. E o que é temor? Eles não tinham duas coisas: fé e temor. Deixa eu dizer uma coisa para você, é um código muito pesado que eu vou dar para vocês. Fé é reconhecimento de quem Jesus é, com a convicção daquilo que Ele pode fazer. Presta atenção. Fé é você reconhecer quem Jesus é, com a convicção do que Ele pode fazer. Pode prestar atenção na Bíblia, desde o começo. O próprio Deus vem falando de quem? Os profetas vem falando de quem? De Jesus, correto? Os profetas, todos eles vão falando de quem? De Jesus. Tem uma passagem na Bíblia que o próprio Cristo leva Tiago, Pedro e João para o Monte da Transfiguração. E ali aparece Moisés e Elias. Um é representante dos profetas e outro representante da lei. E eles são vozes naquele tempo. Eram respeitados, eram reconhecidos, ao ponto que Pedro, Tiago e João caem prostrados. E eles ficam com tanto temor, ao ponto que é que nós construímos uma cabana aqui para vocês três. E uma voz veio do meio deles assim, ó: esse é o meu filho amado, a ele ouvi e a ele escutai. Presta atenção onde eu quero chegar. Tem um texto na Bíblia também que, se eu não me engano, João e Tiago, ele vai pregar numa cidade. E nessa cidade eles não aceitam a pregação, que é o Evangelho de Cristo, o Reino de Deus. E eles voltam frustrados, eles voltam com raiva. E eles chegam até Cristo e falam assim: Senhor, eles não aceitaram a sua palavra. Quer que nós oramos e caia fogo do céu? Lembra? Eles estavam pegando Elias como modelo. Jesus falou assim, ó: de que espírito vocês são? Eu não vim para matar, eu vim para dar vida. Vou tentar interpretar para vocês. Olha aqui, ó, Tiago, João, vocês querem seguir Elias ou a mim? Quem é o teu modelo? É Elias ou sou eu? Porque eu não vim para matar, eu vim para dar vida. Jesus era o foco, era o centro. Pode prestar atenção que Jesus era muito diferente daquilo que as pessoas imaginavam, porque eles esperavam um Messias diferente, o Messias da forma que eles entendiam naquela época. Mas Jesus veio diferente. Naquela tradição antiga, vocês tinham que honrar os superiores, os fariseus, saduceus. Jesus ele veio ensinar a honrar uns aos outros, não é verdade? Um exemplo, se eu não estou enganado, eram os escravos que lavavam o pé um do outro. Jesus veio só para quebrar a tradição. Pedro, deixa eu lavar o seu pé. E Pedro sabia da hierarquia. Não, Senhor, deixa que eu lave o seu pé, eu que tenho que lavar. Pedro, não. Se você não deixar, você não tem parte comigo. Ele vai como o Deus que veio à terra, lava os pés de um ser humano pecador. Imagina comigo, não tem como entender isso, é muito mais. Deus, ele não se usurpou de ser Deus, mas se humilhou em forma de homem, desceu e vem, lava os pés dos discípulos, morre na morte de cruz por seres humanos que vão rejeitar ele, que não vão ter interesse nele, que não vão querer aprender dele, que vão estar mais interessados naquilo que ele pode dar do que daquilo que ele é.
Que Deus é esse? E uma das chaves que você quiser viver uma vida com Deus, entenda uma coisa, é reconhecer quem Jesus Cristo é realmente. É você realmente olhar para Ele e fazer dele suficiente para você. Mas para isso não é um estudo de teologia que vai fazer você ter um relacionamento com Ele. É você ter um desejo de conhecê-lo. Porque realmente eu só consegui ver a minha mudança acontecer, sabe quando? Quando eu comecei a olhar para Jesus realmente da forma que Ele é. Quem Jesus é realmente, o que Ele fez. Vou te dar um exemplo para você entender. Na lei, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês conseguem amar? Vocês amam a Deus realmente? Faz essa pergunta para vocês. Você ama a Deus realmente? Eu vou ser sincero com vocês. Esse mandamento, se Jesus não viesse, eu não conseguiria cumprir. Não conseguiria. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu não conseguiria. Estou falando de mim. Não conseguiria. Sabe por que eu consegui amar a Deus? Por causa de Jesus. Para que você entenda, Jesus, quando Ele ressuscita, Ele fala assim: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aí eu entendi. Ele não apontou para Deus, Ele apontou para Ele, porque Ele era Deus, não é verdade? Sabe por que eu entendi? Porque quando eu começo a olhar para Jesus, eu vejo Deus. Quando eu começo a entender que Ele veio lá do trono de glória dele, veio na imagem de um homem, se humilhou, sofreu na mão do homem, mas não porque o homem quis, porque ele decidiu querer vir fazer acontecer isso. Porque o homem não tem poder contra Deus, mas ele decidiu por conta própria, sofreu o que ele sofreu. Ele decidiu. Quando eu entendi o que Jesus Cristo fez, é muito mais do que você imagina. Um homem que vem, ele recebeu aproximadamente, vou resumir, 480 cortes no corpo, por um chicote chamado Azorrague. Tinha 12 tiras de couro, e 6 tiras tinha osso de carneiro lascado, e outras 6 tiras, ferros laminados. Aquilo se batesse numa madeira, arrancava o pedaço. Ele levou aproximadamente 480 cortes no corpo. Historiadores falam assim que não tinha lugar para bater nas costas dele. Tiveram que virar ele de frente. Os historiadores falando que se converteram. Até o rosto dele foi atingido. E Isaías fala que ele ficou irreconhecível como homem. Imagina isso comigo. Além disso, pegaram uma veste branca de todo 480 cortes. Até o pastor Lex já falou sobre isso. Pegaram umas vestes brancas, cobriram ele. Depois pegaram uma coroa de espinho indiano. O espinho tinha aproximadamente 5 centímetros. Colocaram na cabeça dele. Pegaram uma madeira, bateram até aquele espinho enfiar no crânio dele. Depois deixaram ele num lugar. E no outro dia, depois de ter sido açoitado por homens truculentos, homens gigantes, fortes, homens maus. Lembra? O pastor Alex falou sobre isso. Tinha um véu branco sobre ele. 480 cortes, irreconhecível como homem. Eu acredito que até os ossos apareciam dele. Os homens truculentos chegaram assim. Só eu estou falando, bom dia, rei dos judeus, rei dos reis. Pegaram aquela veste e puxaram. 480 cortes abertos de novo. Levaram ele para o Monte Gólgota.
Estou resumindo a história. A cruz não era para ele, era para Barrabás. Pregaram ele na cruz, pregaram a mão dele com um prego. Era um prego muito diferente do que é de hoje. Mas só o que me chama a atenção, que além de pregar a mão dele, pregaram o pé. O que sustentou ele na cruz foi os pregos no pé. E falaram para mim que a dor no pé é 20 vezes pior que da mão. E ao levantar aquela cruz, eles não levantavam com carinho. Tinha um buraco, eles levantavam, empurravam a cruz, ela batia. Eu fico imaginando o que ele sofreu ali. E o que me chama a atenção também é ele mesmo com dor, mesmo ali, sentindo várias dores, ele se preocupa com Maria e com João. Quem é o homem que sente dor e fica preocupado com o próximo? Jesus olhou para João: João, eis aí a sua mãe, para não deixar ela sozinha. Mãe, eis aí seu filho. E além disso, de palavras que ele liberou ali: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Mas isso é a crucificação dele. Mas tem o outro lado. Todo mundo pensa assim: nossa, que Deus fraquinho, que Jesus fraquinho. Uma historinha michuruca que conto para vocês. Um Deus que morre na cruz, que apanhou pelos homens. Ele escolheu fazer isso. Ele escolheu. Um homem que é Deus na terra, que andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes, ressuscitou mortos, levantou o paralítico, deu vista aos cegos, audição aos surdos. Jesus era tão poderoso que um piscar de olho, ele matava todos os soldados se ele quisesse. A um piscar de olho, a um comando, ele mandava enviar anjos. Imagina, esse Deus é poderoso. Mas ele escolheu se sacrificar para provar ou para mostrar para mim e para vocês que eu amo vocês. Quando eu começo a entender o outro lado de um Deus que está apaixonado e ama cada um de nós, lembra? Quando eu dou um presente para você, sem você merecer, eu dou um presente para você. Talvez você me chateou, me magoou, e eu chego para você e te dou um presente. Dói mais que um tapa, não é? Não dói? E além de doer mais que um tapa, você sente com um sentimento de reciprocidade. Se sente em dívida com essa pessoa. Porque como eu faço mal para essa pessoa vai me dar um presente. E existe um sentimento de reciprocidade. Você se sente em dívida, você fica constrangido. E você, de qualquer jeito, você quer amar essa pessoa. Porque ninguém faz isso com a pessoa que faz mal. E a Bíblia fala assim, ó, que nós era inimigo de Deus. Já é difícil morrer por um amigo, imagina por um inimigo. E a Bíblia diz que nós era inimigo de Deus, e Ele morre por nós. Faz sentido agora? Abram em João. João capítulo 18. Eu gosto disso aqui, ó. Quando o soldado veio para prender Jesus, e os historiadores falam assim que veio mais de 1000 soldados ou 1000 pessoas para prender Jesus. Olha o poder do teu Deus, do meu Deus. João capítulo 18, versículo 4. Quando eles vêm para prender Jesus. João capítulo 18, versículo 4. Sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou: a quem buscais? Versículo 5. Respondeu Jesus de Nazaré. Disse-lhe Jesus: sou eu
e Judas, que o traía, estava com ele. Versículo 6. Quando Jesus disse, sou eu, recuaram e caíram. Recuaram e caíram. Imagina comigo. Só de Jesus falar assim, ó. A quem buscais? Jesus o Nazareno. Jesus só fez isso aqui, ó. Eu sou. E os soldados tudo caíram por terra. Pelo poder que estava sobre Jesus. É o que eu falo para você. Ele escolheu morrer. Ele escolheu sofrer o que ele sofreu. Agora, quando você tem a convicção e a certeza de quem é Jesus, cada palavra que ele falar se torna realidade para vocês e vai acontecer na sua vida. Foi isso que aconteceu comigo. Quando eu comecei a conhecer esse Jesus, eu comecei a ver milagres, eu comecei a ver curas, eu comecei a ver libertação, comecei a ver pessoas realmente sendo tocadas pelo poder de Deus. Eu acredito muito que eu fui útil na mão de Deus, e eu quero ser muito mais ainda na vida de muita pessoa. Mas eu quero falar para vocês, cada um de vocês é um instrumento de Deus. Se você está pensando em desistir, se você está frustrado, é porque você não tem um conhecimento do Cristo ainda. Os cristãos hoje têm medo de uma feitiçaria, têm medo de bruxaria, porque se fizer uma obra de feitiçaria na porta da casa, vai começar a falar, nossa, vou jogar uma obra de feitiçaria, vai pegar em mim. Reconhece, olha isso, reconhece e tem mais temor às obras do diabo do que de Cristo. E Jesus Cristo veio para destruir as obras de Satanás. Como você pode ter medo de Satanás? Como? Se as obras de Jesus são superior, como? Estou quase terminando, gente. Eu queria mais tempo, mas vou ter que terminar. Na Bíblia está escrito assim, ó. Já aconteceu vários milagres, mas eu vou falar o que aconteceu aqui. Amém? Na Bíblia está escrito assim, que você será, João Batista veio para batizar com água e arrependimento. Jesus veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo. O último batismo que teve aqui, quem estava? Levanta a mão aí. Amém? 3 pessoas se batizaram. Uma renovou o batismo, não é isso? A gente estava ali, foi algo sobrenatural. Queria que vocês vissem aquilo. O Beto e a Marcela, se não me engano, foram num dia para ver como estava o ambiente lá, e estava sujo. Aí no outro dia, onde estava sujo, ficou limpo. Primeiro momento sobrenatural. Depois que as pessoas foram batizadas, elas saíram da água. E ali, até a Marcela falou comigo, Diego, eu queria que você orasse pela pessoa. O Espírito Santo tocou no meu coração. E eu também estava brigando ali assim com ele, assim, ó, vai lá, coloca a mão sobre eles, filho. Eu falei, não é minha alma, está falando comigo. Mas mesmo assim, eu falei assim, o que custa, né? O que custa orar para uma pessoa, E eu fui e pus a mão. Primeira, a pessoa foi a irmã Verônica, não foi? Eu falei para ela assim, você crê que você pode ser batizado com o Espírito Santo, ser cheia? Ela falou sim. Nós impomos a mão sobre ela. O Espírito Santo desceu como fogo. Ela liberou as línguas celestiais. Orou em outras línguas. A segunda pessoa foi o marido dela. Perguntei, você quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ser batizado? Quero. Eu pus a mão sobre ele também. Recebeu o Espírito Santo, porque está na Bíblia. E além disso, à noite, aconteceu um milagre ainda, né? A mão dele não fechava. E pelo poder do Espírito Santo e no nome de Jesus, ele fecha e abre a mão hoje. Além disso, a minha tia também, tio. Teve um dia que ela estava aqui com a coluna. Ela foi cantar no coral, não conseguia nem ficar de pé direito, né, tio? Ela nem queria vir no culto. No final do culto, eu falei com meu tio, o tio falou para ela que estava com problema na coluna.
gente veio aqui no cantinho, nós oramos por ela, ela começou a dar umas travadas, entortadas assim, e ela foi curada naquele momento. Além disso, ela tinha um pé maior que o outro. Quantos centímetros? 3 centímetros menor que o outro, a perna dela cresceu. Jesus é real. Isso é porque Ele está vivo, não tem a ver comigo. Uma das coisas que eu aprendi: esses sinais seguirão aqueles que creem. Hoje eu quero falar uma coisa para você. Se você crer e você começar a fazer, vai acontecer também. Mas para isso você tem que ter ousadia. Você não tem que ser uma igreja morna, uma igreja avivada. Chegou o momento de um despertamento. Quem ouviu a profecia que o Luiz Emílio falou? Quem quer fazer parte disso? Eu quero. Mas uma igreja, não só uma igreja de oba-oba, uma igreja realmente que mostre e revele Cristo, que tem realmente transformação de vida, que não brinque com o Evangelho e não troque Cristo por dinheiro. Você entende isso? Não troque Cristo por dinheiro, por mamon, porque eu vejo muitas pessoas se corromper por causa do dinheiro. Eu não quero trocar a presença dele. Eu não quero trocar o meu momento, minha intimidade com Ele por nada nesse mundo, porque eu sei que esse mundo é passageiro, eu sou peregrino aqui. Mas tem um porém. Tem muitas pessoas. Aonde está a sua fé? Está escrito em Lucas. Muitas pessoas estão com a fé em homens. Muitas pessoas estão com a fé na doutrina de homens. Muitas pessoas estão com a fé em objetos. Chegou o tempo de nós voltar e focar em Cristo, somente nele. Em Cristo. Só para finalizar, eu vi uma história, um testemunho muito sobrenatural. Alguém conhece a escola Dunamis ou o Ministério Dunamis? Da minha esposa. Tem um ministro lá, o nome dele é Theo Hayashi. Ele cresceu na igreja. E o pai dele era pastor, ele pregava, mas só que o pai dele, ele falando, ele era uma coisa na igreja e outra coisa em casa. Então, por causa do pai dele, o Theo, ele ficou com uma imagem desfigurada de quem é Deus. E Theo, ele, com 5 anos, começou a crescer. Aí tiveram uma reunião de pastores, a qual o pai dele não queria mudar e não queria se arrepender. Ele obsteve do chamado dele, do pastoreio. Aquilo, o Theo falou que foi um alívio para ele, porque o pai dele era uma coisa na igreja e outra coisa em casa. E aconteceu um reboliço na vida dele, na família dele. Só sei que a igreja apoiou a mãe do Theo e a irmã dele e tal, e levaram para outro lugar. E nesse outro lugar, antes dele chegar numa outra cidade, ele foi num lugar onde ia ter uma conferência de 4 dias. E o Theo tinha 10 anos de idade. 10 anos. Me chamou a atenção porque aconteceu comigo também. Tinha 10 anos de idade. E nessa conferência, tinha um pastor chamado Carlos Alacondia. E a mãe dele era uma mulher de oração fervorosa. Ia ter 4 dias de conferência. E todo dia a mãe dele pegava, ó, filho, ele não entendia nada do que ele falava. O filho dele, o filho dela, o Theo ia brincar. E no final do culto, ele tinha que voltar para a mãe e pedir para o pastor orar, que era o caso na Conde. E ele falou que ele nunca tinha visto pessoas cair pelo poder de Deus. Nunca. E ele tinha 10 anos. E primeiro dia ele pôs a mão, ele viu que admirou aquelas pessoas caindo pelo poder de Deus. Segundo dia, terceiro dia e no 4º dia, ele perguntou para Deus assim: por que eu não caio? 10 anos de idade. E ele falou, com 10 anos de idade, ele conhecia a Bíblia de capa a capa. Ele ganhava as competições de Bíblia nos acampamentos e no retiro. Mas ele tinha um questionamento dentro dele: será que Deus é real? Será que Deus existe? E ele falou que no 4º dia, o pastor Carlos Alacondia botou a mão sobre ele e ele não caiu de novo. Com 10 anos de idade. E ele começou a andar pelos corpos estendidos no chão.
E ele começou a olhar para as pessoas e veio um homem com um filho até o pastor. E ele não tinha orelha, ele tinha um buraco. E o pastor colocou a mão, e o pai queria falar o que ele queria, oração. O pastor falou assim: não quero saber. E pôs a mão e foi embora. O menino caiu. E o Theo falou que eu fui levado pelo Espírito Santo para olhar para esse menino. Esse menino começou a respirar fundo. E o Theo olhou para ele com 10 anos. Ele questionava a Deus se aquilo que ele estava vivenciando era real ou não era real. Ele falou que a primeira vez que ele viu e reconheceu Deus realmente foi na hora que ele viu a orelha do menino crescer. Nasceu uma orelha nova. Ele falou assim: realmente, Deus, você é real. Realmente você é real. Agora pega agora. Lembra do texto? Quando acalmou a tempestade, o vento, houve um grande temor. Um reconhecimento. Que homem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedece. Um reconhecimento de quem ele é, com a convicção do que ele pode fazer. Quando você reconhece Cristo, o que ele diz na palavra dele se torna verdade para você, e você começa a falar dele e ele vem confirmando. Pegou? Eu estou falando da Bíblia. Por isso que Jesus falou assim: eu ia com eles confirmando a palavra, realizando sinais, prodígios, maravilha. Igreja de Atos, palavra, intimidade com o Espírito Santo e o nome de Jesus. Pegou? Repita comigo assim: Jesus é suficiente. O último capítulo, gente. Mateus. Vai ser rápido a leitura. Mateus 8, versículo 5. Vou leitura. A história do centurião. Assim que Jesus entrou, Mateus capítulo 8, versículo 5. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. O centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto. Dizei somente uma palavra e o meu criado será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade. Quer dizer que tinha autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. Digo ao outro criado: faze isso, e ele o faz. E versículo 10. Ao ouvir isso, admirou-se Jesus. Disse-lhe aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente ou do Ocidente e assentarão à mesa com Abraão e com Isaque no reino dos céus. E os filhos do reino, porém, serão lançados fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse-lhe Jesus ao centurião: vai, seja feita conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado foi curado. Repita o 13 comigo aí. Repita o 13. Então, disse-lhe Jesus ao centurião: vai, e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado foi curado. Escuta. Vai da forma que você me reconhece, porque enquanto eu estou pregando para eles, eles não conseguem me reconhecer. E você, não sendo da religião judaica, você não sendo uma pessoa que eu vim para você, você sendo centurião romano, você me reconhece mais que eles. Está entendendo? Eu podia contar vários testemunhos para confirmar que a palavra é a verdade. Jesus é suficiente. Talvez você estava pensando em desistir, parar.
é porque você não tem um conhecimento de quem é o seu Jesus ainda. Então, busque o conhecimento. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós precisamos um outro para revelar Cristo para as pessoas aí fora que estão com depressão, que estão enfermas. Vou dizer para vocês uma coisa: você vai orar por pessoas, nem todas vão ser curadas, porque nós precisamos crescer em fé. E Deus deu uma medida de fé para cada um, e nós precisamos crescer. Mas você precisa praticar. Você tem que fazer, para que nós sejamos uma igreja poderosa aqui na terra, para que pessoas sejam alcançadas. Tem pessoas sofrendo, gente. Tem pessoas padecendo. Eu não sou só igreja aqui dentro, não. Lá fora eu sou igreja também. Eu fico feliz porque meu vizinho está aqui do lado. Meu vizinho. Nós conversamos muito sobre Deus. Mas não seja só igreja aqui, mas lá fora também. Amém? Se coloquem de pé. Feche os olhos. Medita nessa mensagem. Medita na mensagem. Você é muito mais daquilo que você pensa ou você imagina. Você é um filho de Deus. Você precisa crescer em Deus. Deus ama, não importa o que você fez. Talvez você chegou aqui cheio de culpa, cheio de engano, cheio de pecado. Mas aí Deus quer falar para você: começa hoje. Arrependa dos seus caminhos que você estava até hoje. Volta para mim. Aleluia. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui. Pai, eu não quero colocar você numa caixinha. Eu não quero dizer para o Senhor, Pai, o que o Senhor tem que fazer. Eu quero te dar liberdade. Não deixe eu atrapalhar o que o Senhor quer fazer nessa noite, papai. Pai, apaga na mente das pessoas o horário. Deixa, Pai, que eles possam ter um encontro com o Senhor nessa noite. Espírito Santo de Deus, libera a tua presença aqui. Começa a tocar com o teu fogo. Começa a incendiar pessoas aqui. Começa a despertar pessoas aqui. Só estou esperando o barulho dos teus passos. Pai, em nome de Jesus, começa a tocar aonde eu não posso tocar. Se é preciso tocar na alma, toque na alma. Só bater que Remove, Pai, toda maldita dúvida, toda maldita incredulidade, toda vontade de desistir dos caminhos. Começa a remover e começa a incendiar com fogo. Começa, Pai, a despertar dentro deles um desejo, uma paixão pelo Teu reino, para fazer mais para o Senhor. Vou abrir pra você. Pessoas que têm problema no corpo, Pai, começa a tocar agora. Anjos ministradores, começa a derreter metais, placas, pinos. As minhas vestes brancas. Começa, Senhor, agora. Estou só te esperando. Toda prisão mental, espiritual, começa quebrado agora. Vamos dançar. Em nome de Jesus. Começa
Começa a tocar nas colunas, Pai. Começa a tocar, Pai, nas vértebras. Começa a tocar no joelho. Se você sentir a parte do teu corpo tremer, é o poder de Deus que está curando você. É o poder de Deus que está tocando você. Se você sentir alguma parte do teu corpo, coluna, braço, ombro, perna, começar a tremer, é o poder de Deus que está curando você. Se você sentir algum calor, algum fogo, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coluna, tendões, sejam tocados pelo poder de Deus agora. Só te esperando, vem, vamos dançar. Colunas, ombros, endireita-te agora. Olhos, recebam o poder de Deus. Recebam visão. Ouvidos, sejam tocados pelo poder de Deus. Agora, toda a surdez desapareça agora. Não imaginava que agora, era lindo assim. Em nome de Jesus. Que era lindo assim. Em nome de Jesus. Meu noivo em nome de Jesus. Eu abro a minha casa. Agora, aqui. toda a força ao contrário, eu quebro o teu poder agora, em nome de Jesus. Sejam tocados pelo poder de Deus. Agora. Alinhe a coluna agora, alinhe as ossos agora. Vértebras sejam tocadas agora. Coluna endireita-te agora. Agora. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Deixa ele tocar você. Espírito Santo, toca. Agora. Oh, Maranata, eu sei que vem, e Maranata vem. A terra clama, oh, a terra chama. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. A terra chama, oh, a terra chama. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama. Ele está aqui. Desculpa. Não se preocupa com o horário, por favor. Mais vale a presença, está na presença dele, do que 1000 dias fora. O recata la basura bababababashe.
Espírito Santo, mais. E Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata. E Maranata, hora vem. Maranata. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Rasga os céus e desce. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito, Espírito de Deus, vem sobre nós. Oramanto colorobo sorbi alabadagalabalabalabas. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. Calabaço, rababababá. Inunda a terra. Espírito, Espírito de Deus, vem sobre nós. Espírito Santo, libera o teu. Embriaga a tua. O teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. O teu reino vem, faz teu querer. A terra clama, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar